Galera, mais um Raporcast no ar. Hoje a gente está recebendo um amigo meu, um cara, um mentor meu. Eu tive o privilégio de passar aí um ano e pouquinho, porque logo no início ali da pandemia, a gente estava no meio de um curso, de um treinamento, e o nosso pastor Edson Edi estava ministrando para a gente. Ele é um reitor, né, desse curso, ele trabalha na Associação Paulistana, é um pastor, um teólogo, né, um cara muito qualificado, e a gente tem uma admiração muito grande por ele. Ele está aqui com a gente, o nosso pastor Edson Edi, um grande profissional, e ele vai comentar aqui algumas coisas sobre a família dele, algumas coisas pessoais, vai falar um pouquinho também sobre a Bíblia, né, vai trazer aqui toda a parte teológica da Bíblia, né, tudo que a Bíblia nos traz na parte teológica. É muito legal a gente receber um profissional como ele vai tirar algumas dúvidas aqui, vai falar sobre alguns pontos da Bíblia, alguns livros da Bíblia, alguns livros também que não entraram na Bíblia e por que não entraram. Ele vai comentar aqui com a gente. E também vai tirar aqui também algumas curiosidades que a gente tem sobre a volta de Jesus, como foi a vida de Jesus nessa terra, né? Então, eu queria receber aqui o nosso pastor Edson Edi. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Sensacional. Pastorzão, mais uma vez, obrigado, tá, pela sua presença. Para mim é um privilégio estar próximo do senhor, estar perto do senhor, ainda mais podendo fazer esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. Fala um pouco para a gente, pastor, como é que é um pouco da sua vida fora da missão, se é que tem como viver, né, como pastor, conseguir separar isso, um pouquinho fora da missão, como que é o pastor Edson Edi fora, é a sua família. O senhor é casado, né, pastor? Sim, sou casado desde 77 até agora, né? Mais de 40 anos. E minha esposa sempre trabalhou na área educacional, mas agora eu estou aposentado com 71 anos, né? Mas continuo trabalhando porque pastor não é uma profissão. Para mim, pastor é um chamado. E enquanto Jesus não vem, nós devemos estar pregando o evangelho, né? Anunciando as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Com certeza. Pastor, o senhor é formado em teologia, acho que o senhor tem mestrado, que o senhor tem também, não é? Sim, me formei em 1975, e depois, em 88, eu fiz o mestrado em teologia, e também tenho formação na área musical, né? Estudei 10 anos de piano superior, me formei, mas optei pelo ministério, né? Então, já estou aposentado há 4 anos e meio, mas fui convidado aqui pelo presidente da nossa associação para montar esse curso de extensão da Faculdade Adventista de Teologia. É alguma coisa que me traz muito prazer, muita alegria, e nós estamos fazendo isso para o avanço da pregação do Evangelho. Muito bom, pastor. Pastor, me diz uma coisa, como o senhor comentou, né, ser pastor não é, como eu comentei aqui no início, eu fiz um curso de capacitação teológica, e no curso de capacitação teológica eu entendi que tinha muito mais além do que você ter um certificado. Foi algo assim de Deus mesmo, Deus que falou, ó, você tem que fazer esse curso, e eu fui lá e fiz, né, e fiz o curso e tal. Só que no seu caso, a gente está falando de um curso de teologia, né? Você ficou lá 4 anos, eu imagino o trabalho que o senhor teve durante a sua formação e tudo. Mas quando o senhor começou a estudar teologia, pastor, como que era a sua vida particular? O senhor já era casado, tinha filho, como que era? Não, era solteiro, me formei depois de 2 anos de formado, aí eu me casei, mas eu sempre estudei em escolas adventistas, colégio adventista. Meu pai foi pastor, e ele teve uma influência muito forte na escolha da profissão. Na verdade, a princípio eu não queria seguir essa profissão, mas eu queria seguir música, mas fazendo teologia na área musical, eu fui chamado para o ministério, não me arrependo. Trabalhei 43 anos na obra, e agora então nós estamos dando esse curso de extensão online, e temos já a alegria de ter formado mais de 200 alunos, e temos uma turma boa agora. O pastor Larroque está dando liderança,
E à medida que a gente vai assistindo e dando as aulas, você vai gravando mais essas matérias teológicas, né? E então é assim, né? Eu tenho duas filhas casadas, a mais velha é dentista, a mais nova é jornalista, não temos netos, né? Tem duas cachorrinhas que nos traz alegria, e é assim, né? A gente faz isso com prazer, vendo a alegria dos alunos, né? E toda vez que a gente se reúne em torno da Bíblia Sagrada, você sai cheio de esperança, de alegria, porque Deus propõe, Deus causa isso em nós, né? Ô, pastor, então, a gente pode considerar, então, que esse dom de ser pastor, esse chamado pastoral aí, foi meio que hereditário, então, né? Que você falou que o seu pai já era pastor, né? Meu pai já era pastor e é lógico que eu tive influência, né, nisso, mas a princípio eu não queria trabalhar como pastor, mas quando Deus chama, você tem que dar uma resposta, né? Você é responsável pela escolha que Deus faz. E eu estou feliz, né? Não me arrependo. Tive oportunidade na época que estava estudando teologia, ganhei uma bolsa de estudos na no Centro Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos. Meu sogro era da aeronáutica, ele conseguiu essa bolsa, mas eu já havia decidido ser pastor, falei, não, não quero, e continuei, né? Então, eu acho que Jesus está próximo para voltar, e é preciso mais gente para falar sobre isso, né? Que nós devemos estar preparados para essa segunda vinda de Cristo. Pastor João, tem uma galera que está acompanhando a gente aí que com certeza ou está estudando teologia ou de repente está naquela linha tênue, né? De o que eu sigo? Vou para o lado teológico, vou fazer administração, vou trabalhar, né? Vou estudar odontologia, medicina, enfim. Mas quando a gente pensa nessa trajetória do senhor, que é uma trajetória, eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, assim. E quando a gente pensa qual a trajetória como pastor, na parte de estudo e tal, para essa galera que está vendo a gente, pastor, qual que é o principal desafio, qual que é a preparação que a pessoa tem que ter para conseguir cumprir essa jornada de estudar teologia e se formar como pastor? Qual que é o principal desafio e o que o senhor poderia dar de dica para essa pessoa que quer estudar teologia e está meio indecisa ou está no meio do curso, às vezes está aquela crise existencial, né? Para onde eu vou? O que eu faço? Quem eu sou, né? Então, qual que é a principal dica que o senhor pode dar para essa galera e o desafio que o senhor enfrentou, que o senhor pode, de alguma maneira, aqui, vacinar alguém que está passando pelo que o senhor passou e, de alguma forma, dar uma luz, né, para essas pessoas? Bom, nós podemos dizer que Deus distribuiu dons, né? Nem todo mundo tem o dom para ser pastor. Tem pessoas que têm uma mente fantástica para ciência, matemática, química, física, engenharia. Então você tem que descobrir pela oração, pela comunhão com Deus, qual é o seu dom, o seu talento, aonde você vai ser mais útil. E logicamente, depois que você escolhe, aí você tem que focar naquilo, né? Você tem que ser focado, você tem que estudar, fazer o melhor possível para servir o próximo, não pensando tanto no aspecto financeiro, mas fazer o melhor serviço e ter disciplina, organização, você vai ter sucesso, né? Agora, pastor também é um dom, né? Se você sente o chamado para o ministério, vai e faça, não tenha medo e enfrente, porque todo curso você vai encontrar dificuldade, né? Dificuldade financeira, dificuldade, por exemplo, quem é solteiro tem mais facilidade de começar uma faculdade, quem é casado já é mais difícil. Então tem uma fase da vida em que a mente capta melhor, é a primeira fase, né? A adolescência, primeiro, segundo grau, faculdade, né? Se Deus está te chamando, vá em frente, né? Não tenha medo, né?
Pastor João, então, tem uma pergunta que me mandaram na semana aí, quando eu comentei que ia trazer o senhor aqui para fazer esse bate-papo com a gente, e falaram assim para mim, falaram, mas pergunta para ele, porque todo mundo que estuda e faz faculdade quer ser bem remunerado. E no caso do pastor, como é que é? Ele só acumula tudo no céu ou ele ganha bem mesmo? Não, veja bem, na Igreja Adventista nós temos um sistema um pouquinho diferente de outras denominações evangélicas, né? Por exemplo, não vou citar o exemplo de nenhuma igreja, mas tem igreja que, se a sua igreja, as entradas de dízimos e de ofertas é alta, o seu salário será proporcional. Na nossa igreja, não. Tanto faz você ser pastor de Moema, como lá de Barra do Turvo, lá na divisa com Paraná, o teu salário é o mesmo. Nós não recebemos tudo em dinheiro, mas recebemos em benefícios, né? Então, o pastor ele precisa ter um apoio na saúde, apoio dentário, precisa ter a quilometragem do seu carro, né? Ele usa esse carro para o trabalho, precisa ter assim alguns auxílios que a obra não dá em dinheiro, né? Mas dá, e somando logicamente com os auxílios, é um salário digno. Não dá para ficar rico. Você tem que ajuntar durante toda a sua vida para ter uma casinha, né? Para se aposentar e não precisar pagar aluguel. Isso é o sistema da igreja adventista, né? Não passa fome, mas também, agora, minha esposa sempre trabalhou na área educacional, então ajudou bastante, e eu não posso reclamar de nada, não, né? A minha irmã fez medicina, meu cunhado é médico, é lógico que é outro patamar, eles têm muito mais do que eu, mas isso não é importante para mim. É importante eu cumprir a missão que Deus me chamou, e até o fim, enquanto eu estiver respirando, e entregar para Deus esse dom, esse talento que eu desenvolvi com a sua ajuda e a sua graça. Pastor João, falando de acumular tesouros no céu, né? Eu entendo assim pelo que eu conheço o senhor e pelo que eu já conheço de outros pastores assim e pessoas também que fazem trabalhos que se envolvem na obra de Deus de uma forma genuína, né? Assim como o senhor e tem outros também, não só pastores, mas membros também da igreja, né? Tem um ponto importante que eu queria também trazer aqui, pastor, que é sobre o dízimo e a oferta, né? Eu tenho várias experiências, muitas assim, eu não vou dar conta nem de falar aqui. Mas falando um pouco da questão do dízimo e da oferta, que é algo bíblico, né? O dízimo é bíblico e a oferta também é algo que tem a ver com adoração, né? Envolve muita questão da adoração também. Como que é isso, pastor? Não que seja uma barganha, tá? Não é isso. Mas como que é isso, assim? O senhor vive pela obra. E eu tenho certeza que o senhor tem bênçãos incontáveis para passar para a gente. Quem é dizimista e ofertante também recebe bênçãos extraordinárias. Na vida do senhor, como que é isso? Assim, como que o senhor vê esse retorno das bênçãos de Deus na vida do senhor através do seu trabalho, que é um trabalho totalmente espiritual e é como o senhor, como não, o senhor plantando a semente, né, da volta de Jesus, da missão de Jesus aqui na Terra, dando continuidade na missão de Jesus aqui na Terra. Como que é esse retorno? Como que o senhor é abençoado através do trabalho que o senhor faz? Independente de retorno financeiro, que eu digo de salário, né? Mas as Certo. bênçãos espirituais que não tem dinheiro que pague isso. Como que é a vida do senhor nessa parte? Bom, você tem que notar, por exemplo, qual o seu alvo, o seu objetivo, né? Por exemplo, se o seu objetivo é ajudar o próximo e você está num trabalho de assistência social, quer no Brasil, quer fora do Brasil, você se realiza, né? Você não está pensando no retorno financeiro, você está pensando no resultado do seu trabalho. Por exemplo, um pastor, ele vai pensar, por exemplo, nas almas que você evangelizou, que você batizou, né? Nas igrejas que, pela ajuda de Deus, você construiu. Isso te traz alegria, né? É lógico que ninguém vive sem o recurso financeiro para se manter, mas esse não é o meu objetivo, nunca foi, mas também nunca faltou nada, né? Então, são muitas bênçãos, porque bênçãos também não é só no aspecto material, no aspecto familiar, no aspecto emocional.
Por exemplo, o que significa sucesso? Não significa você só trabalhar 12, 15 horas por dia e ter bens materiais cada vez mais, e você não cuidar da família, você não ser presente na vida da família, dos filhos, da esposa. Então, se a pessoa coloca os bens materiais como prioridade, vai faltar alguma coisa lá atrás, né? Então, nem tudo é dinheiro, né? Por exemplo, você pediu para falar sobre família, né? Por exemplo, o que os filhos precisam? De presentes? Não, em primeiro lugar, não. Mas da presença do pai e da mãe, até nas brincadeiras, até em coisas simples, né? O filho ele valoriza muito a presença do pai desde a infância, em todas as etapas da vida, né? Então, veja bem, isso daí é um bem espiritual. Você ter uma família equilibrada, os filhos obedientes, os filhos bem encaminhados, né? Os filhos que você tem que trabalhar pela salvação deles. Também você tem que dar educação, boa saúde, né? Por exemplo, nós sempre ensinamos para as nossas filhas, olha, vocês têm que ser a melhor. Não é pecado querer tirar 10. Você tem que ser, para os bons profissionais, sempre tem colocação. Pode ter a crise que for aí no mercado, quando alguém precisa de um bom mecânico, precisa de uma boa costureira, agora quase não tem, né? Porque compra tudo pronto, as roupas. Então você vai perguntar para alguém: você conhece um bom mecânico que seja honesto, que não cobra exageradamente, que faz o serviço bem feito? Você nem conhece o mecânico, mas alguém vai te dizer: vai lá, e eu vou lá. Quando você chega lá, ele diz: olha, não posso atender porque é só semana que vem, porque ele é bom, né? Então, nós temos que ser perfeito em tudo que nós fazemos, quer na vida familiar, quer na vida profissional, na igreja, na sociedade, e ter pelo menos dois objetivos: amar a Deus e amar ao próximo. E também observar os mandamentos que fazem um homem e uma mulher feliz, né? Ser honesto, ser verdadeiro, honrar o pai e a mãe, né? Por exemplo, respeitar o direito do próximo, respeitar a esposa, né? Ser fiel à esposa, enfim, é um conjunto de valores morais, valores, princípios que tem como retorno felicidade para a pessoa, para a família, para o casal, né? Então a gente vê que, e é lógico que o retorno financeiro ele é importante, né? Porque dinheiro não traz felicidade, mas se também não tiver dinheiro, compromete bastante a felicidade, né? Pastorzão, essa parte é bem delicada, né? Quando a gente começa a falar da parte financeira, inclusive a gente está fazendo uma live, pastor, todos os dias no Instagram. Hoje vai ser um pouco mais tarde que a gente vai fazer. E a gente está falando, nasceu esse tema através de umas reflexões que a gente estava fazendo também através de uma live sobre a vida de José, né? E José ali, ele é reconhecido que o Senhor estava com ele e tudo que José tocava seria próspero, né? Ele iria multiplicar. E quando a gente olha essa parte da prosperidade, e a gente está falando sobre os pilares da prosperidade, nasceu justamente dessa reflexão, daquele texto ali que fala que José ia ser próspero. Uma pergunta, pastor: tem como você ser próspero se você não tiver uma vida espiritual, ou se Deus não estiver dentro dos seus planos de vida, dentro da Tem sua aula. família? Não, eu que estou dando. Desculpa, Alan. Veja bem, todo sucesso ele deve começar na parte espiritual. Por quê? Isso independente de religião. Quer seja a sua religião, A ou B ou C, não importa. Então, por quê? A parte espiritual é o contato que você tem com Deus. E Deus sabe o seu futuro. Ele vê lá na frente onde os seus dons vão se encaixar melhor, né? Então, o sucesso ele começa na parte espiritual, começa também no preparo da pessoa para a vida, né? Quem tem oportunidade de estudar, fazer um bom curso, ser um bom técnico, ser um bom profissional, é lógico que
ele não precisa ir atrás do trabalho, o trabalho é que vai atrás dele. Nós temos uma costureira da minha esposa há muito tempo, né? E quando ela precisa fazer alguma costura, ela diz, olha, para essa semana não dá, mas para a semana que vem, porque ela tem muito encomenda, né? E isso acontece com dentista, com médico, com mecânico, né? Em todas as profissões. Eles querem o melhor. Então, veja bem, você está bem com Deus, você tem uma boa profissão, agora vem a escolha com quem você vai viver. Deus também tem que fazer parte disso daí, porque ele conhece lá na frente. Ele sabe o caráter da pessoa, ele sabe se a tua esposa, a sua futura esposa vai ser fiel a você, ela gosta do trabalho, ela se encaixa bem com os seus alvos e objetivos. Depois vem os filhos, então uma família bem estruturada, porque muitos pensam assim, não, é sucesso profissional, sucesso financeiro. Mas sucesso financeiro e profissional não compensa um lar com problemas. Um lar com problemas, seja eles quais forem, né? Então a gente vê que é um conjunto de fatores, né? Parte espiritual, parte emocional, parte profissional, o amor, o desejo de servir ao próximo da melhor maneira possível. Enfim, são aqueles princípios e valores que estão na Bíblia, né? Por exemplo, lá diz na Bíblia, princípios de veracidade, sempre dizer a verdade. Princípios de honestidade, ser o mais honesto possível. Isso a sociedade vai perceber. Então, se você gera confiança de que é um bom cidadão, um bom filho, um bom pai, um bom patrão, as portas vão se abrir para você. E é lógico que vem o sucesso, né? Em todos os sentidos, né? Então a gente vê que é um conjunto de fatores que formam a felicidade do ser humano, né? Pastor, então é difícil, falando de prosperidade, falando de felicidade, a gente entende que é difícil, ou existe felicidade sem Deus na sua vida? Olha, pode existir, mas a pessoa pode se desviar muito facilmente, tá? Por exemplo, você não crê em Deus, não crê na Bíblia, não crê em nada. Você pode, de repente, adquirir um vício, como resultado de influência de amigos, uma depressão, tal, pronto. Aí você está com um vício, aí você está preso nesse vício. E não é fácil abandonar, é que nem droga, né? Tem droga que se você usar uma vez já vicia. Eu nem sei que droga é essa, mas dizem, né? Então, é o tipo da coisa que, por exemplo, quando você sentir o vazio no coração, para onde é que você vai? Você vai para os prazeres? Você vai para álcool, para fumo, para droga? Para onde você vai? Você tem que ir para quem te fez. De onde você veio? Você veio de Deus? Ele é o fabricante. Então, ele sabe como melhor tratar essa depressão, essa angústia, o desemprego, uma traição e tudo mais, né? Agora, se você não tem Deus, você vai aqui, vai ali, você não sabe assim onde é que está a melhor solução, a melhor saída, né? Então, a Bíblia diz: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Isso quem falou foi Deus, Jesus, né? Buscando a Deus, ele tem o segredo de fazê-lo feliz, né? Pastor, o senhor comentou que praticamente, pelo que eu entendi, o senhor nasceu num lar cristão, né? O senhor nasceu Nasci, num lar, né? O nasci. seu pai pastor, tudo. E me diz uma coisa, pastor, quando você começou, claro que você já tinha uma convivência, né, com a teologia, com a Bíblia e tudo a partir de casa, né? Mas quando o senhor se aprofundou na teologia, isso na faculdade, né? Quando o senhor se aprofundou e começou a entrar de cabeça mesmo ali nos detalhes das histórias bíblicas, dos conteúdos ali, das ferramentas que o senhor teve que aprender para se formar e prestar esse serviço que o senhor presta, não só para a igreja, mas para a sociedade, né? Como pastor, como que foi o seu contato? Quando o senhor chegou na faculdade, o senhor sentou na cadeira ali na primeira aula, o senhor falou, não, é exatamente isso que eu quero. Ou o senhor falou, não, eu vou ter que trabalhar minha mente aqui para conseguir concluir esse curso. Como que foi esse primeiro contato mais aprofundado com a teologia? Olha, Alan, o primeiro contato não foi no primeiro dia de aula,
porque eu não queria ser pastor, né? Eu fiz música, estudei música, queria a parte de música. E meu tio, que também é pastor, falou: por que você não faz teologia? Porque aí você vai trabalhar na obra, mas com curso de teologia, né? Eu falei: interessante. Então eu fiz o curso de teologia, primeiro, segundo, terceiro. No quarto ano teológico, na aula de justificação pela fé, é que eu senti o desejo de ser pastor. E eu já tinha terminado o curso de música. Aí eu falei para o meu pai, falei: olha, eu decidi ser pastor. Ué, você nunca falou isso? Falei: mas eu decidi. Olha a vida do seu pai, né? Porque minha mãe nunca trabalhou, então era muito mais difícil, tal. Eu falei: não, eu decidi ser pastor, né? E enfiei na cabeça, fui deixando a música e falei: não, eu quero ser pastor. Aí então é que acendeu a luzinha para falar: bom, agora eu tenho que ser pastor, né? Tem que pregar, tem que visitar, tem que batizar, porque já aquilo ali já estava na minha mente, na minha cabeça, né? Então, porque eu via o meu pai, né? E na verdade eu não queria ser pastor por um motivo, viu? Porque como a minha mãe nunca trabalhou, então foi uma vida difícil. Eu falei: não, eu quero ser rico, quero ser rico. E se eu for pastor, não vai dar para ser rico, não. Mas, Alan, quando Deus chama, é uma coisa totalmente diferente. Ele diz assim, quando ele chama, ele diz: eu vou cuidar de você, tá? Eu vou cuidar de você, né? Então, eu tive colegas que são missionários lá na Albânia, na Mauritânia, e eu falei: nossa, aí também não dá, né? Eu quero ser pastor, mas aqui no Brasil. Não quero ir para a África, não, né? Não quis encarar, pastor, a África? Não, não dá para encarar, não. Ô, pastor, me diz uma coisa. É uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente, às vezes, até quem conhece, né? A palavra, quem estuda a Bíblia e tal. Eu costumo estudar a Bíblia, mas eu não sou nenhum especialista, mas eu costumo estudar a Bíblia. Mas uma dúvida que normalmente gera é qual que é o objetivo da Bíblia, né? Porque a gente, quando a gente fala Bíblia, é uma coleção de livros, né? É Sim, uma sim. coleção de livros. E cronologicamente, quando você lê a Bíblia, cronologicamente parece que tem alguns livros ali que estão fora do lugar, pastor. Qual é o objetivo, na prática, qual que é o objetivo da Bíblia na vida das pessoas? Então, eu vou responder com a Bíblia, Alan. Diz aqui assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo principal da Bíblia é a nossa salvação do pecado, porque todos nós percebemos que parece que você tem duas naturezas. Às vezes você faz o bem, às vezes você não faz. Então você percebe que todo ser humano foi atingido pelo pecado, né? Então a gente até se assusta com a gente mesmo, né? Porque a gente pensa: mas será que fui eu que fiz isso ou não? Porque então o principal objetivo da Bíblia é nos salvar do pecado e nos levar de novo a morar naquele lugar onde Adão e Eva moravam antes do pecado. Então nós sabemos da história, quem crê na Bíblia, que Deus criou o mundo em 6 dias, no sexto dia criou Adão e Eva e deu uma ordem: vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos de um, da árvore de conhecimento do bem e do mal. Não é porque o fruto era venenoso, mas porque era um teste de obediência. Eles deviam servir a Deus por livre e espontânea vontade, né? Por escolha própria. Podiam servir outro senhor que nem conheciam. Se comesse do fruto, eles pecariam e morreriam. E foi o que aconteceu. Primeiro Eva, depois Adão, e nós somos descendentes de Adão e Eva, então nós nascemos com uma natureza pecaminosa, uma natureza carnal, uma natureza diferente da natureza de Adão e Eva antes do pecado, porque nós envelhecemos, nós morremos, isso é consequência do pecado, mas, por outro lado, Deus enviou seu Filho, Jesus, para pagar o preço desse pecado
e quem crê nele, ele dá uma segunda chance. Não agora, mas quando ele voltar nas nuvens dos céus. Então, aquele que crê em mim, ainda que morra, essa primeira morte, que para Deus é apenas um sono, viverá. Viverá quando? Quando Cristo voltar. Ele vai ressuscitar. Então, eu almejo a vida eterna. Eu creio na vida eterna. E eu quero, se não alcançar a volta de Jesus em vida, eu quero que Cristo me ressuscite. Então, eu tenho que continuar a crer em Jesus. Não só crer nele, mas crer nos seus ensinos, que é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Bíblia Sagrada. Você falou bem, uma coleção de 66 livros, maiores, menores. Bíblia vem de biblos, do grego, coleção de livros. Então, o objetivo da Bíblia é Bíblia Sagrada, quer dizer, quem é o autor da Bíblia? Deus, que utilizou 40 profetas, vivendo num período de 1.600 anos, desde Moisés até o último que escreveu, o apóstolo João, comunicando a vontade de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas grandes partes. Tem essa primeira parte, que é o Velho Testamento, que são profecias da primeira vinda. Cristo já veio. E depois tem o Novo Testamento, profecias da segunda vinda. Ele ainda não veio. Então, o objetivo da Bíblia também, Alan, eu escrevi até aqui, eu não posso esquecer, Isaías 40, versículo 29, eu até marquei aqui. Isaías 40, 29. Veja bem, um dos objetivos da Bíblia. Faz forte o cansado e multiplica as forças aquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, o objetivo da Bíblia é trazer esperança, dar força ao cansado, né? Multiplicar as forças, porque o dia a dia traz frustrações, traz decepções, traz cansaço. À medida que a gente vai chegando a uma certa idade, o corpo vai ficando cansado. Então, a gente vê que existem certas esperanças que não podem vir do ser humano, tem que vir de Deus, porque ele nos fez. É como você fabricar um aparelho, só você entende daquele aparelho. Deus fez o homem e ele sabe. Alguém disse que nós temos um vazio dentro do coração. E esse vazio tem a forma de Deus. Quer dizer, só Deus pode preencher esse vazio. E quem tem fé em Jesus, quem tem fé em Deus, percebe isso daí. Que às vezes você está cansado, às vezes você está frustrado, mas você ora, você lê a Bíblia, é o que acontece em cada terça-feira e quinta-feira. Agora o pastor Larroque está dando aula de liderança. Mas quando termina a aula, a gente se sente assim fortalecido emocionalmente, espiritualmente. É melhor do que estar aí na televisão vendo crime, tiro, terremoto, tudo. Não é que a gente não queira saber, deve saber, mas a gente tem que reservar um tempo para Deus, um tempo para a leitura da Bíblia, porque a Bíblia, Alan, ela não tem. É de que religião? Não é de religião nenhuma. A Bíblia é a palavra de Deus. Diz aqui em São João. São João diz, Você falou uma frase forte aí, né? Que a Bíblia não tem religião. Isso não tem religião, é exatamente. importante isso que você falou, hein? Olha aqui. Muito importante isso, hein? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A própria Bíblia está dizendo que se eu crer na verdade, que é a palavra de Deus, eu estou me santificando, me preparando para o céu, né? Então, a Bíblia realmente não tem religião, porque Deus é pai de todos. Deus é pai do católico, do protestante, do evangélico, do adventista, e ele quer salvar todos. Ele não tem distinção de raça, de cor, de sexo, de religião. Quando ele veio, ele salvou até o ladrão na cruz, né? Salvou um ladrão, né? E então ele não tem essa divisão de
de casta, de raça, de coisa. Nós, muitas vezes, temos, né? O rico e o pobre, o sábio e o ignorante. Então, o homem, infelizmente, faz essa distinção, né? Um santo, o outro não. Não, Deus não. Todos nós somos filhos de Deus. E o pai ama todos os filhos. E às vezes ama mais aquele filho rebelde porque dá mais trabalho, gasta mais tempo, dedica mais esforço porque quer resgatar, né? Então, quando Cristo veio aqui à Terra, ele veio para salvar o ser humano, não só o judeu, o romano, o grego, né? Na época não existia o brasileiro, mas se existisse também, ele morreu por todos, né? Ele morreu de braços abertos para dizer: eu vim aqui para servir, para abraçar vocês, né? Então é isso que nós temos que compreender. A Bíblia traz conforto, traz esperança e mostra o caminho da salvação, né? Agora, é difícil? Não, é difícil. Se você falar para qualquer evangélico: olha, eu não tenho dinheiro, preciso de uma Bíblia, ele vai te dar uma Bíblia. Ele vai te dar uma Bíblia. E você vai ler, você vai orar, você vai pedir orientação. Alguém pode te orientar como entender a Bíblia, né? E você vai estar no caminho da salvação. A própria Bíblia diz: eu sou o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho para o perdão, para a salvação, para o sucesso na família, para a felicidade. Eu sou a verdade. A verdade é a Bíblia. Eu sou a vida, porque só Deus pode dar vida eterna, né? Nenhum ser humano pode prometer nada. E ele prometeu, né? Que quando ele voltar, ele vai ressuscitar. Pastorzão, eu já ouvi isso algumas vezes, tá? Que a Bíblia tem poder, que quem chega próximo da Bíblia e lê ela e tem esse contato com a palavra de Deus, diz que ela tem poder. A Bíblia realmente tem poder ou é papo de crente isso aí, pastor? Olha, tem poder, porque não é possível que, por exemplo, eu trabalhei com um senhor que ele bebia 53 anos e fumava. E olha, ele, quer dizer, eu era obreiro bíblico, quem dava a palestra era o pastor Samuel, lá em Porto Feliz. Pois esse homem deixou de beber, deixou de fumar, se batizou, eu duvidei, depois de um ano voltei lá, estava lá o seu Domingos, com a Bíblia debaixo do braço, frequentei, depois de 2 anos, 3 anos, falei: seu Domingos, como é que você faz? Falou: olha, eu oro muito, eu leio a Bíblia, e outra coisa, eu não passo nem perto de bar mais, porque só o barulho da água ou do álcool caindo no copo é perigoso para mim. Eu deixei de beber, nunca mais, mas eu não quero nem entrar em bar, nem tomar um Guaraná, porque eu não quero voltar mais, eu estou feliz, eu tenho melhor saúde. Você vê pessoas, por exemplo, o ladrão na cruz, o que ele fez de bom na vida? Nada, só roubou, prejudicou todo mundo, mas de repente ele abriu o coração para Jesus e ele disse: lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus, né? Então, você vê, ele teve contato com a palavra de Deus. Jesus era a palavra, era a personificação da palavra. Quando ele viu Cristo sofrendo, sem abrir a boca, sem xingar, sem se revoltar, e Cristo poderia fazer uma oração e um anjo podia matar todo mundo ali. Isso seria vingança? Seria um pecado? E ele diz: não, não, eu não vim para não vim, eu vim para morrer, né? Então, isso daí tocou no coração daquele ladrão e ele se converteu. Agora, são milhares, milhões e milhões de pessoas que melhoram, se convertem, se tornam melhores empregados, melhores patrões, melhores maridos, melhores filhos. É o poder transformador da Bíblia Sagrada, né? Bem transformador. Agora, se a pessoa diz: ah, não, não, você não sabe porque não experimentou. Você só pode dizer que um produto não funciona depois que você experimenta. Por isso que Satanás não quer que ninguém leia a Bíblia, não quer que ninguém ore, não quer que ninguém vá à igreja, porque ele sabe do poder da palavra de Deus. Ele sabe do poder. Ele fica assim admirado como é que pode uma pessoa se transformar e se tornar uma boa pessoa. Pastor João, que a Bíblia tem poder, eu estou acreditando aqui no senhor, pastor. Eu acredito muito no senhor. Que a Bíblia tem poder, o senhor já deixou claro que tem. Mas
quando a gente fala de transformação de vida, pastor, que esse é o motivo da existência desse podcast, pastor. É pegar essa experiência que o senhor tem, essa bagagem que o senhor tem, tudo que o senhor comentou aqui, de alguma maneira, isso vai transformar a vida de alguém. A gente sabe que vai. E claro, né, a pessoa tem que dar liberdade também para a transformação, senão ninguém muda ninguém, né? Mas se eu quero ser transformado, toda a Bíblia é importante, toda a Bíblia tem poder. Mas se eu quero ter uma revolução na minha vida, seja qual for o aspecto, eu preciso ler a Bíblia inteira ou tem um livro dentro desses 66 livros que o senhor comentou, que se eu ler ele da forma correta, eu vou ser transformado? Veja bem, a metodologia da leitura da Bíblia, quem escolhe é você, né? Tem pessoas que gostam do livro de Salmos, porque sempre traz mensagem de esperança. Não importa se você tem que ler a Bíblia toda ou um livro tal, o Espírito Santo vai te orientar como que você tem que ler a Bíblia, tá? Tem um método do ano bíblico, mas muitas pessoas dizem, mas é difícil, tal. Então, você pode pegar os evangelhos, tem a biografia da vida de Jesus, é muito importante. Você pode pegar o livro de Salmos, por exemplo, o Senhor é meu pastor, ele me dá tudo o que eu preciso, né? Ele pode não me dar riqueza, mas ele vai dar o necessário, o pão de cada dia, a saúde e tal, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Jesus é o bom pastor que cuida da ovelha, vai na frente da ovelha. A ovelha ela é tão medrosa que ela não bebe água corrente, ela se assusta. Então o pastor tem que represar a água, fazer águas tranquilas, aí a ovelha bebe, né? Então ele vai também atrás do pasto. Às vezes o pasto seca aqui, ele vai atrás do pasto, quer dizer, é Deus quem dá o alimento, dá a água, dá a chuva, dá o sol, né? Você tem as frutas, as verduras. Você não pode dizer que não existe Deus. Deus é quem faz. Veja bem, Deus, ele nos fez. O ateu diz, não existe Deus. Eu falo, quem que faz o teu coração bater quando você está inconsciente? Quando você dorme, você não está pensando. Você não diz que o teu coração bate. Ele bate automaticamente. Os teus pulmões funcionam automaticamente. Intestinos funcionam automaticamente. Quem é que mantém essa maquinaria viva funcionando? Deus, porque Ele quer que você vive. E quer que você tenha a vida eterna, né? Então, tudo isso a gente aprende na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia é um conforto, é um lenitivo, traz esperança, mostra o caminho da salvação, né? Milagres acontecem, né? Por exemplo, a pessoa diz assim, mas Jesus vai ressuscitar. Ressuscitou Lázaro. Estava morto há 4 dias, ele chamou, Lázaro veio para fora, né? Mas eu nunca vi ninguém ressuscitar. Mas você precisa de fé também, né? A gente não vive pela vista, a gente vive pela fé. Agora, eu fui livrado muitas vezes de acidentes, mortes, e até hoje agradeço a Deus, né? Porque Deus está comigo e Ele está com você que está me ouvindo, compreende? E Ele tem bons planos para você. Ele quer que você esteja lá no céu transformado, com vida eterna, para nunca mais sofrer doença, né, medo, perigo, acidente, coisa nenhuma, né? Então, e tem poder transformador. Por exemplo, Nicodemos, né? Nicodemos era um homem rico. José de Arimateia era rico. E eles se converteram, né? E Nicodemos, Jesus falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele falou, mas como é que pode um homem velho voltar ao ventre da minha mãe? Ele falou, mas não é esse nascimento físico. Eu estou dizendo nascer da água e do Espírito, é o nascimento espiritual. Se você não nascer do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Aí ele compreendeu, ele se converteu e ele era um homem rico, ele usou toda a sua fortuna para sustentar a igreja cristã primitiva, que eram muito pobres, né? E Nicodemos vai ter um lugar lá no reino celeste, né? Também Zaqueu era rico e também vendeu o que tinha. Então, sabe, a Bíblia e a salvação, Alan, é como se fosse um tesouro, uma pérola preciosa. Quando a pessoa, antigamente, o que era mais caro eram as pérolas, né? Então,
Um homem encontrou uma pérola de grande preço, ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. Quem é a pérola de grande preço? Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, você vai ter uma alegria, você vai ter um motivo para a vida, você vai sentir assim uma bênção tão grande que você vai querer falar para os outros das alegrias que é ser de Cristo, aceitar Jesus. Ele é um companheiro, ele é um amigo. O Espírito Santo é um amigo. Quando você tem problema, você ora a ele e ele te ouve, ele te orienta, ele te protege. Né? Eu fui protegido muitas vezes de acidentes, né? Acidentes que deveriam ser acidentes fatais. Então, porque eu tenho a certeza que Deus está comigo e está com você também, né? E ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim, né? Sim, Alan. Pastor João, você comentou aí da questão da forma que você estuda a Bíblia, né? Até pela fé e tudo. E tem uma grande diferença, né? Entre você ler a Bíblia e estudar, né? Nessa linha que o senhor colocou aí a questão da fé e tudo. E eu estou entendendo, pastor, que para eu ser salvo, eu preciso estudar a Bíblia. Sim. Só que se eu estudar a Bíblia, ou corre o risco, mesmo eu estudando, lendo a Bíblia, corre o risco de eu não ser salvo, corre o risco de eu não passar de ano? Não, não, veja bem, Alan, não é. Deus não dá um prazo para você ser salvo. O período da salvação é enquanto você estiver vivo, compreende? Então, agora eu queria falar uma coisa. Por exemplo, se a pessoa tem dificuldade para entender a Bíblia, nós temos pessoas que podem te orientar. Por exemplo, a cada semana você faz um estudo de um assunto, né? Não é difícil, uma meia horinha ali, né? Pode ser online, pode ser presencial. Você conhece estudos bíblicos, né? Então, por exemplo, você vai estudar sobre a volta de Jesus. Então, você vai ver todas as passagens, desde a primeira página até a última página, que fala da volta de Jesus, a sua segunda vinda. Então, essa pessoa que já passou por esses estudos pode te orientar a procurar na Bíblia as passagens e deixar a Bíblia falar a você, né? Então, o primeiro estudo é sobre a Bíblia. Quantos livros tem, como foi escrito, os profetas, teve sonhos, teve visões. Então, o que é a Bíblia, o que ela fala de si mesma, né? Então, não tem prazo assim de salvação, não, né? Não é que nem um curso, vou fazer 4 anos, se eu não passar, não estou salvo. Não. Enquanto o coração está batendo, há oportunidade para salvação. Só que a gente não deve deixar muito para frente, porque você não sabe o dia de amanhã. Por exemplo, se você está assistindo esse podcast e você sentiu o desejo de estudar a Bíblia, faça isso. Entre em contato aqui com Alan, entre em contato com. Nós temos aqui um curso de capacitação teológica, com todas as matérias que são dadas, são 20 matérias teológicas. É um curso de baixo custo, a inscrição é R$ 25 e a mensalidade R$ 15. E você pode fazer online. O Alan pode passar o meu WhatsApp, tudo que tem nesse folder, eu te passo pelo WhatsApp, mais um vídeo, todas as explicações, né? Por exemplo, agora o pastor La Roca, nosso presidente, está dando aula de liderança. Uma aula muito importante, né? Liderança autocrática, liderança liberal, liderança democrática e liderança servidora, né? Por exemplo, liderança autocrática, é ditadura, né? Liderança democrática, você vai consultar. Liderança liberal também é mais solta. Mas todo tipo de liderança deve ser liderança servidora. Servir ao próximo, servir quem é o próximo mais próximo, de um homem casado, é a esposa, da esposa ao esposo. Então, primeiro você tem que servir a sua família, depois você tem que servir no seu emprego, os vizinhos, os amigos, parentes, servir a humanidade, né? Todas as lideranças. Então, nós estamos tendo essa matéria agora, né? Então, quem tiver interesse, a gente passa as orientações tudo pelo WhatsApp e já ingressa, porque é por matéria, não é por ano. Você faz uma matéria, pode trancar, se gostou ou não gostou, se gostou, continua, né? Faz essa matéria, faz uma provinha, passa, e depois de 2 anos de estudo, então tem uma formatura.
em que a pessoa recebe um certificado assinado pelo diretor da Faculdade de Teologia. É uma cerimônia, né, presencial. Então, tudo isso com o objetivo de conduzir a pessoa ao conhecimento de Jesus. Jesus é salvação, né? Pastorzão, bela propaganda, hein? Eu não vou cobrar por ela, não, hein? Essa, Ah, aí, pode deixar. essa propaganda aí vai ficar por minha conta. Tá ok, tá ok. Pastorzão, só reforçando o que o senhor comentou aí, primeiro falar da minha experiência nesse curso, pastor. Para mim, foi um divisor de águas mesmo. Eu não sou assim, não vou falar muito religioso, mas eu frequento a igreja e sempre tive essa curiosidade de entender um pouco da Bíblia, né? E saber aonde eu estou pisando, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. E eu sempre enxerguei a Bíblia como um guia, por isso que eu sempre procuro ler e estudar, porque é isso que me fez ser uma pessoa melhor, me fez ser um pai melhor, um marido melhor, então foi através da Bíblia que eu consegui tudo isso. Então, depois, você vai me passar o link aí certinho, como que a pessoa faz inscrição e tal, tá tudo já na faixa, não vou cobrar do senhor, eu vou deixar aí para a galera também na descrição do vídeo o link, tudo certinho, para a pessoa entrar lá. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aí no vídeo, eu vou interagir com vocês, e aí eu direciono o pastor aí se precisar, ou eu mesmo dou esse suporte para vocês. Pastorzão, falando do estudo da Bíblia, como qualquer conteúdo, se não se tornar prático na minha vida, eu corro o risco de me perder, certo ou não? Se você abandonar, né? Se você conhece a verdade e vive essa verdade e caminha, porque não é só aceitar Jesus. Você tem que caminhar com Jesus. Você tem que andar com Ele para manter. Por exemplo, quando você aceita Jesus, Ele te perdoa os pecados passados e presentes. Você sente uma grande alegria. Então você está salvo naquele momento? Está. Mas nós não cremos, uma vez salvo, salvo para sempre. Então nós temos a nossa parte. Por exemplo, ler a Bíblia, orar, frequentar uma igreja é responsabilidade minha, não é de Deus. Se eu me coloco, por exemplo, se eu quero tomar sol, eu tenho que ir na frente do sol, não posso ficar escondido, né? Se eu quero a salvação, eu tenho que procurar o caminho da salvação. Por exemplo, eu vou estar perto de pessoas que creem da mesma maneira, que se interessam pelo estudo da Bíblia, que gosta de hinos, que gosta de orar, crê no poder da oração, né? Então, você vai mantendo, é como uma videira. A seiva passa no tronco, nós somos os ramos. O ramo tem que estar ligado à videira. Se você quebra o ramo, não passa a seiva, aquele ramo vai secar. Então você tem que aceitar a Jesus e andar com Jesus. À medida que você anda com Jesus, ele vai te transformando, ele vai te santificando. Aquilo ali vai se tornando uma paixão cada vez mais forte em você. Você contempla Deus, Deus vai te transformando à semelhança dele, bem pouquinho. Por exemplo, nós somos transformados naquilo que contemplamos, né? Então, não basta aceitar Jesus, tem que andar com Jesus, né? Tem que continuar a andar. Eu não estou falando que você vai ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, você tem o seu trabalho, você tem a sua profissão, mas uma parte do dia, por exemplo, antes de sair para o trabalho, você tem que ler pelo menos um versinho da Bíblia e fazer uma oração. Porque senão você vai sair como um animal sai para o trabalho. O pastor, falando agora da parte prática, né? A gente falou bastante aqui da teoria, mesclando um pouquinho com a vida prática aqui, mas falando da trajetória de Jesus na Terra, né? Como o senhor comentou, que Jesus veio aqui, passou tudo que ele passou, foi crucificado e tudo. Eu tenho duas perguntas numa só, pastor. Primeiro, assim, de acordo com a Bíblia, né? De acordo com a Bíblia, quais são as evidências materiais que Jesus passou por essa terra? Essa é a primeira pergunta. Quais são as evidências materiais, físicas que Jesus passou por essa terra? Essa é a primeira pergunta. E dentro dessa mesma pergunta, no final ali, né, depois quando ele foi crucificado, dizem ali que ele cometeu um crime político. Por isso que ele foi crucificado. Qual crime político ele cometeu, pastor? Nenhum, nenhum, nenhum. Ele não veio para resolver por questão de política, compreende?
Veja bem, a evidência material e física que ele passou pelo mundo, a própria história registra. Independente da Bíblia, tem os registros históricos. Herodes, Pilatos foram pessoas reais, que viveram. Ele morreu no reinado de Tibério César, né? Herodes o Grande existiu, Pilatos existiu, né? Tanto é que tanta gente vai lá para a Terra Santa, porque realmente ele passou por lá, entende? Ele passou por lá, não foi assim. Cristo não foi um fantasma, não foi uma ilusão, não. Isso quem diz é o inimigo, né? Os heréticos. Não, ele não existiu, isso daí tem na cabeça de vocês. Não, não, Cristo tem registro histórico que ele passou, né? A segunda pergunta eu esqueci, Alan. Sobre o crime político que ele foi acusado. Qual que era o crime político que acusaram ele de ter cometido? Não, acusaram ele de crime político porque não aceitavam Jesus como Messias. O judeu esperava um Messias diferente. Um Messias que fosse um tipo de um coronel, um governador, alguém que matasse os romanos para exaltar Israel. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio para salvar a humanidade, né? Porque todos nós somos escravos do pecado. Então aí nós teríamos que entrar num outro aspecto de teologia, porque veja bem, tudo começou com uma rebelião que houve no céu. Acho que já está dando tempo, né, Alan? A gente já está encaminhando para o final, pastor, mas pode continuar Tá. com a aí. Já estamos caminhando para o final. Veja bem, o judeu, ele não aceita, até hoje ele não aceita o Messias que veio. Porque eles pregaram a vinda do Messias diferente. Um Messias que viria para destruir o Império Romano, para exaltar Israel. E ele veio para salvar a humanidade, para dar a sua vida. Isso não quer dizer que ele era fraco. Cristo andou sobre o mar, ressuscitou, curou cegos. Isso que ele fez, ser humano nenhum nunca fez. Nunca fez. Ele era Emanuel, Deus conosco, né? Então ele veio para pagar o preço da penalidade do pecado, porque Satanás acusou a Deus. Satanás, antes de ser Satanás, ele era um anjo de luz no céu. E ele se rebelou, porque era orgulhoso. Se rebelou contra a lei de Deus, contra Deus. Houve guerra no céu, ele foi expulso para a terra. E ele acusou Deus: olha, essa lei que o Senhor fez, ninguém pode guardar. Quando Adão e Eva foi criado, falou, eles também não vão guardar. E por ironia do destino, Adão e Eva não guardou. Agora, então, o que acontece? Deus, o Filho de Deus, Jesus, se encarnou, isso até a Igreja Católica concorda, ele se encarnou, Deus preparou um corpo, de tal forma que ali estava Deus e homem. Só que a divindade de Jesus ficou velada, porque se ele viesse como Deus, ninguém suportaria estar na presença de Deus, mataria todo mundo. Se viesse como homem, só matariam e ele não poderia ressuscitar. Então, Jesus ele tinha dupla natureza, divina e humana, é como a Bíblia, divina e humana. Então, o que morreu na cruz foi a natureza humana, mas só que como foi a vida de Cristo? Sem pecado. Ele não pecou nem em pensamento, nem em palavras, nem em fisionomia. Ele se entregou como um cordeiro se entrega ao matador. Eu já vi cordeiro morrer, dá dó. Ele não foge, ele não bale, ele se entrega. Ele se entrega totalmente. Por isso que a Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus, com letra maiúscula. Porque os soldados pregaram na mão, isso daqui dói muito, mão, fronte, a fronte aqui sangra muito, mão, pés, uma morte horrível, ali pendurado na cruz. Mas se ele morresse sem pecar, sem reclamar, sem xingar, ele pagaria o preço do pecado, Satanás não poderia acusá-lo. Ele não, então ele morreu, Alan, para mostrar que Adão e Eva não precisavam ter pecado. Ninguém enfiou um prego na mão de Adão e Eva. Ninguém, eles eram santos, perfeitos.
Eles desobedeceram por livre e espontânea vontade, trouxeram a desgraça para o mundo. Agora vem Jesus, paga o preço, vive uma vida santa, desmascara Satanás, né? Mostrou que Satanás era errado, porque na cruz o máximo de ódio, de raiva aconteceu, que foi o diabo, Satanás, e o máximo de amor. E o universo viu todo que Satanás é pecador, é vil, é mau, e Jesus é bom e Deus é amor. Que pai é esse que oferece o filho para morrer? Que Deus de amor é esse? Entende? Então, a promessa, só terminando. Se você crer em Jesus, você já tem a vida eterna. Se você creu e permanece em Jesus, você mantém a vida eterna até a sua volta. E quem crê em mim, diz a Bíblia, ainda que morra, vai viver. Né? Então, isso aconteceu com muitas pessoas na Bíblia. Né? Enoque creu em Deus, viveu com Deus e foi levado vivo. Elias creu em Deus, permaneceu em Deus, em Jesus, e foi levado vivo. Né? Moisés creu em Deus, morreu, mas Deus veio e ressuscitou Moisés. Né? Então, isso a gente tem que aceitar pela fé. É fé. Só que é uma fé que tem base, tem evidência, a palavra de Deus. Né? Pastor João, bela explicação. Obrigado, pastor, pela explicação. Infelizmente, pastor, a gente está chegando ao fim. É uma honra muito grande mesmo estar aqui com o senhor. Te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade aí, está sempre pronto para ajudar. O senhor estava comentando aí dos bons profissionais, né, que às vezes falta serviço, todo mundo quer. O que a galera mais falava na nossa turma lá, pastor, era o seguinte: não, o pastor Edson Di tem que ir para a minha igreja. E eu ficava ali, falei, mas... Aí outro, não, senhor, ele tem que ir para mim, eu vou falar com o presidente lá da associação, ele tem que ir para mim. Aí eu falava, nossa, o pastor ele é bem requisitado, viu? Então, pastor, em nome daquela turma, tá, que o senhor ajudou a transformar, não foi uma formação, né, foi uma transformação. Eu queria te agradecer, tá, por tudo que o senhor fez pela gente, agradecer também pela sua presença aqui, por tudo que o senhor trouxe aí, contribuiu muito para o nosso crescimento. E tem uma galera que queria deixar um recado para você, pastor. Eu vou colocar aqui, o pessoal ficou brigando, falou, não, ele vai no podcast, então eu vou ter que eu tenho que deixar um recado lá para ele e tal. Ah, beleza, então vamos abrir esse espaço para vocês aí. Eu vou colocar aqui, pastor, o recadinho que a galera deixou para o senhor aqui. Nossa. Oi, tudo bom? Quando eu fui convidada a participar do curso de teologia, pelo pastor Edson Edir, numa reunião de líderes, eu achei que era só mais um curso da igreja. Quando eu presenciei o curso, eu fiquei muito feliz com a bagagem que ele trouxe. Primeiro, durante a pandemia, nós começamos a estudar teologia. Isso nos capacitou em outra área que nós éramos poucos aptos. Então, eu gostaria muito de agradecer à igreja por manter o pastor Edson Edir na liderança de um curso que pode trazer para todos que dele participarem, não só vivência, como aprendizado, e também conseguir ver esse líder um membro ungido pelo Espírito Santo. Pastor Edson Edir, muito obrigado. Beijo grande. Que Deus abençoe, irmã Ieda, é um prazer. O pastor Edson é uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus. Acredito que todos que se achegam a ele, né, têm aprendido acerca de Jesus. E o que dizer do período da teologia? Um período onde eu aprendi muitas coisas que edificaram a minha vida através da vida do pastor. Sou grata a Deus por ter conhecido e saber que onde ele passa, ele emana o perfume de Jesus. Pastor, Deus abençoe muito a sua vida. É uma alegria poder, juntamente com ela, participar e dizer o quanto eu sou grata a Deus pela sua vida. O Senhor faz a diferença na vida das pessoas. Amém. Amém. Muito obrigado. Também muitas felicidades, muita alegria. Muito obrigado pelo convite. Eu falo um pouquinho do pastor e professor Edson Edir. Meu nome é Edir, eu fui aluno do curso de capacitação teológica coordenado pelo pastor Edson. Transformador. Primeiro, que Deus está no controle. Segundo, que Deus tem um servo leal ao seu filho, que é o pastor Edson Edir. Coisa que me marcou muito nesse curso, que eu não me esqueço, é que todos os palestrantes
os professores que chegavam para dar a primeira aula, eles sempre apontavam, se não todos, a maioria, apontavam um detalhe. E que tudo que o pastor Edson Edil dá certo. E eu julgo que dá certo, sabe por quê? Porque o pastor é revestido com a armadura lá de Efésios 6. É um homem de oração, é um homem temente a Deus, e a gente percebe isso na conversa com ele, a gente percebe isso no olhar. Deus abençoe o senhor, pastor, que o senhor continue assim, e por muitos anos que Deus prospere, alongue seus dias aqui na terra, para que o senhor abençoe, através do Espírito Santo, atuando em ti, muitas e muitas pessoas. Muito obrigado pelo convite, Alan, mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Oh. Pai maravilhoso. Um marido atencioso, sempre cuidando da família, sempre se preocupando com o bem-estar de todos da família. Que Deus continue te abençoando ricamente em todos os sentidos, na sua saúde, no seu desprendimento, no seu companheirismo, no seu amor. Que Deus continue sendo a sua direção. Nós, como família, te amamos muito. Que Jesus se confere assim, esse homem maravilhoso, cheio de amor para dar, né? E cheio de atitudes íntegras em todos os sentidos. Que Deus continue abençoando você e que continue abençoando a nossa família, Priscila, a Gislane e a nós, né? Que já estamos há 50 anos juntos. Que Deus continue conosco. E um beijo no seu coração. Te amo muito. Eu também te amo muito, minha querida esposa, lindinha. Agora você me pegou ela. Essa eu não esperava, hein? Essa eu não esperava. Pastor João, isso aí foi uma forma de mostrar para o senhor o quanto isso é importante para nós, tá? O quanto o senhor fez a diferença na minha vida também, na vida da minha família. Se passaram aí 2 anos, a gente se formou acho que em 2020, 2021, se eu não me engano, mas é como se tivesse sido há uma semana atrás, porque o reflexo de tudo que o senhor fez está na minha vida até hoje, e eu tenho certeza que tem muitas vidas aí que o senhor vai transformar através do seu talento aí, dessa habilidade que o senhor tem. Nosso foco sempre vai ter Jesus, né? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente acha que é um pouco inalcançável, mas quando a gente vê pessoas como o senhor, a gente vê que dá para a gente seguir no caminho, sim, e ser um espelho de Cristo aqui nessa terra. Pastor João, obrigado mais uma vez, viu, pela presença aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a galera que está acompanhando a gente aí, pega esse conteúdo aí, pega as dicas desse pastorzão aí querido, um teólogo excepcional, que falou aqui da palavra de Deus, né? Não falou de religião, mas falou de Deus, de ser cristão. Então, que você possa aproveitar esse conteúdo e que ele transforme a sua vida da mesma forma que transformou a minha. Pastorzão, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Eu te agradeço, Alan. Nunca aconteceu isso comigo, viu? De uma esposa falar isso, né? Eu agradeço mesmo. Marcou, viu? Marcou. Tá? Depois eu converso com você, tá? Mas pastor, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tá? É meu desejo de oração. Tá? Valeu, pastor, obrigado, galera. Até o próximo podcast. Tamo junto. Okay, valeu. Obrigado. Tchau, tchau.